toda tecnologia que é desenvolvida para algum propósito positivo, ela acaba sendo naturalmente ali utilizada por criminosos. Isso é basicamente utilizado para absolutamente tudo e com criptomoedas não seria diferente, né? A partir do momento que uma força de segurança ela tem a possibilidade de executar um rastreio e ela consegue contextualizar tudo o que está acontecendo na blockchain, ela consegue identificar, por exemplo, corretoras que estão, por exemplo, recebendo esses fundos provenientes de alguma atividade ilícita. A partir desse momento é possível então conectar esse ativo a um usuário daquela plataforma. O próprio governo americano é um dos principais holders, né, de Bitcoin no mundo, basicamente por ter de fato esse produto de confiscos e de ações policiais. Caio Mota, arquiteto de soluções Latam e Caribe na Chainalysis, vai te contar exatamente como funcionam os crimes com criptomoedas e como se proteger. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é especialíssimo, também tá vindo lá de Recife. Se vocês acompanham o podcast, vocês viram que a gente teve alguns convidados de Recife, mas esse é especial, que é o Caio Mota. Ele é arquiteto de soluções Latam e Caribe na Chainalysis. Tudo bom, Mário? Um prazer estar aqui. E, basicamente, o que a gente faz na Chainalysis como arquiteto de soluções é apoiar em todo o aspecto técnico, tanto de investigações para o setor público, mas também ali em relação ao setor privado, tentar elaborar iniciativas de projeto e, basicamente, ali apoiá-los com qualquer iniciativa relacionada a criptomoedas, investigações e compliance. Mas, enfim, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço, também é um prazer ter você aqui, né? Eu brinquei na abertura porque a gente já teve também uma outra convidada de Recife, que é a Sofia da Conduit, então quem tá ouvindo e quiser conferir também, recomendo muito, principalmente por causa do sotaque, né? É uma delícia ouvir vocês falarem. Mas, enfim, estamos aqui para falar do que interessa e Chainalysis é uma empresa que tem ali uma posição assim de muito destaque no mercado cripto, principalmente na questão de análise on-chain, os relatórios que vocês fazem. A gente repercute muito nas matérias do Future of Money, então já é um nome bem conhecido, mas para quem não conhece também, conta pra gente um pouco sobre o que vocês fazem na Chainalysis, né? A gente tem aquele relatório que é o mais famoso, que colocou agora o Brasil em quinto de adoção de cripto, né? Então, como que funciona um pouco essa questão de análise on-chain na Chainalysis? Perfeito. Então, a Chainalysis nada mais é do que uma análise, uma solução de análise de dados, uma empresa focada em análise de dados de blockchain. Para quem acompanha, né, e conhece a indústria, os dados da blockchain são dados públicos, mas você não tem um contexto. Você basicamente não consegue, por exemplo, vincular uma transação específica ou um endereço específico a um ator ilícito, a uma transação de risco. Então, basicamente, o que a gente faz é contextualizar essas transações e conectar endereços de criptomoedas em diversas blockchains com entidades reais, ou seja, tanto aquelas como corretoras, passarelas de pagamento, enfim, diferentes plataformas e linhas de negócio, como também, principalmente, ali, atividade ilícita, né? Plataformas de venda e compra de material de uso infantil, plataformas focadas em venda de drogas, financiamento ao terrorismo, sanções e qualquer outra tipologia de risco também que a gente consiga identificar. Certo, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, a internet, num geral, é um grande iceberg, né? Tem muita coisa boa que a gente usa, mas ali tem camadas profundas que podem ser usadas para coisas ilícitas, de fato, né? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui nesse episódio, até desmistificar um pouco toda essa questão, né? Será que criptomoedas realmente são uma coisa do mal, usadas ali para crimes cibernéticos? Vamos descobrir hoje. Mas, antes disso também, só para contar um pouco para o pessoal que está ouvindo e não te conhece ainda, Caio, vamos fazer aqui uma fofoquinha aí da sua vida. Me conta, você é lá de Recife, né? Ainda mora em Recife, olha só, né? Resistência. E, enfim, já trabalhou em outras empresas também, até chegar na Chainalysis. E aí a gente tem aquela pergunta clássica, né? Como que conheceu o blockchain? Então, me conta um pouco da sua vida, lá do comecinho até esse momento que você foi picado ali pelo bichinho do blockchain. Perfeito. Então, sim, nascido e criado em Recife, tá certo? Não cedi até hoje, não vim para São Paulo, né?
como várias pessoas que eu conheço, mas a minha trajetória na indústria, ela basicamente começa de maneira bem despretensiosa. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, então em faculdade a minha carreira estava basicamente ali direcionada para um outro caminho, mas aí eu tive a oportunidade de estudar fora do país, comecei a me envolver um pouco com tecnologia e isso resultou num trabalho ali focado em análise de dados. Inicialmente como freelancer e depois trabalhando para uma empresa em Singapura por alguns anos, quando então surgiu a oportunidade de entrar na Kraken, que é uma corretora, uma das principais corretoras aí de criptomoedas do mundo. Você já conhecia cripto antes, não? Não, apenas por amigos. Antes de entrar na Kraken, na realidade, eu trabalhei em um projeto de criptomoedas para essa empresa de análise de dados ali, que eu fazia parte da equipe. Mas ali também era algo muito superficial, era um processo ali muito mais tranquilo. E, basicamente, quando surgiu a oportunidade na Kraken, eu já tinha alguns amigos que trabalhavam lá, que falavam muito bem a respeito, e eu resolvi me interessar por essa indústria, consegui entrar na empresa, a princípio trabalhando um pouco mais ali na área comercial, e depois acabei migrando para a área de segurança, diante de todo esse conhecimento de tecnologia, basicamente, que eu adquiri ali na carreira. E foi fascinante. Então, basicamente, você tem a oportunidade de interagir ali com um ativo que poucos conhecem, que as pessoas não entendem. Isso lá em 2018. E basicamente, ele focando muito no aspecto de centralização, liberdade no mundo financeiro. Então, tudo isso me motivou bastante e gerou esse interesse de me aprofundar. Até que em 2021, eu tive a oportunidade, então, de vir para a Chainalysis e estou lá desde dessa época, focado especificamente em investigações. Então, meu trabalho na Kraken era muito mais relacionado à prevenção à fraude, a investigações ali bem focadas no aspecto de fraude, de conformidade, due diligence. E quando eu tive a oportunidade, então, de migrar ali para a Chainalysis, foi mais um trabalho apoiando organizações, de fato, a desenvolver todos os seus projetos, as suas iniciativas ali focadas em criptomoeda. Então, é algo bem interessante ali enxergar como a indústria ela mudou aqui no Brasil de 2021 para cá. Então, isso foi bem legal. E eu acho que foi um bom caminho para mim, com certeza. Sim, e já faz tempo que a gente estava querendo te trazer aqui no podcast, né? Inclusive, essa dificuldade, né? Você lá em Recife, a gente aqui na Faria Lima. Eu sei que nem sempre quem está em Recife lá na praia quer vir aqui para Faria Lima. Mas, justamente a gente queria muito ter você aqui para falar um pouco sobre a importância dessas investigações on-chain, né? Você já falou um pouco sobre como que isso pode ser ligado ali para determinadas carteiras, né? A gente tem ali blockchain que é público, mas para quem não sabe, né? Quando você entra ali naqueles sites ali que tem aquelas listas de transações, carteiras, é tudo um númerozinho complicado. Então, é um trabalho importantíssimo, assim, que vocês fazem, até no que você mencionou de investigações criminais mesmo, e a gente tem isso acontecendo aqui no Brasil, né? Inclusive Ministério Público e tudo mais. Existe ali uma colaboração para que cada vez mais a tecnologia seja usada ali para um propósito que é realmente o planejado, né? O benéfico, né? E não o que pode ser mais, assim, prejudicial mesmo para as pessoas, que às vezes não tem nem nada a ver com isso, porque quando a gente fala sobre isso, tem crimes ali que são inimagináveis. Então, conta pra gente um pouco sobre como que funciona esse processo todo de investigação, tanto da parte ali de blockchain, quanto como que vocês lidam com essas informações sensíveis, como que funciona ali uma possível colaboração, né, com um órgão público, né, como é que funciona tudo isso? Porque é uma coisa que às vezes as pessoas que estão ouvindo nem sabem que existe. Não, com certeza. E é importante a gente abordar esse assunto. E trazendo exatamente, começando pelo ponto que você mencionou, né? Então, essa contextualização, você basicamente olhar uma informação no explorador de blocos, você não vai conseguir, de fato, entender o que é que está acontecendo. Você vê números e letras, dados criptografados, movimentações financeiras, você consegue entender isso, mas não dá para determinar se existe uma corretora por trás, ou basicamente ali qual é a intenção daquela transação. E, naturalmente, toda tecnologia que é desenvolvida para algum propósito positivo, ela acaba sendo naturalmente ali utilizada por criminosos. Isso é basicamente utilizado para absolutamente tudo, e com criptomoedas não seria diferente, né? Com os criptoativos não seria diferente. E basicamente como funciona essas investigações? Primeiro, o aspecto fundamental é você ter essa contextualização. Então, a Chainalysis ela não foca apenas em proporcionar soluções, mas o propósito da empresa inicial é educação.
trazer esse conhecimento não só ali para o usuário, que é fundamental também para você conseguir identificar um golpe, conseguir de fato identificar ali diferentes riscos que estão associados, até porque é uma realidade muito diferente. Quando a gente está acostumado com o sistema financeiro tradicional, onde você, por exemplo, entrega a tua custódia para uma instituição financeira, que você tem essa confiança estabelecida com ela, quando a gente vai para as criptomoedas é diferente. Você basicamente tem a possibilidade de ter a tua custódia com você todo o tempo, no teu celular, no teu computador, ou basicamente um dispositivo, tu pode anotar num papel, inclusive ali, as informações do teu endereço, e com isso, naturalmente, você consegue ter a posse do teu criptoativo. Então é completamente diferente. Mas também a gente precisa levar em consideração que esse aspecto educacional ele também tem que fazer parte do cotidiano da Força de Segurança e de qualquer organização que esteja trabalhando com investigações criptoativos. Então esse processo ele funciona dessa maneira. A Chainalysis ela foi criada para apoiar investigações e trazer esse contexto. Então lá em 2014, basicamente, quando a empresa ela foi criada, teve um ataque de uma exchange japonesa chamada Mt. Gox. E basicamente a partir dali se enxergou a necessidade de se ter soluções que permitem esse rastreio de criptoativos. E desde então existiram vários casos que a empresa ela teve oportunidade ali de colaborar. Casos associados a material de abuso infantil, uma plataforma, por exemplo, em 2017 ou 2018 chamada Welcome to Video, onde foi uma colaboração internacional de mais de 20 países, operando e basicamente investigando e prendendo pessoas ali que estavam envolvidas em tráfico humano, mas também na própria venda de material de abuso infantil. Outros crimes associados, por exemplo, a plataformas de compra e venda de drogas, operadores de lavagem de dinheiro. Então, basicamente, esse processo investigativo ele foi surgindo e sendo construído à medida que a indústria ela foi evoluindo. E trazendo para aspectos práticos como isso funciona. A partir do momento que uma força de segurança ela tem a possibilidade de executar um rastreio e ela consegue contextualizar tudo o que está acontecendo na blockchain, ela consegue identificar, por exemplo, corretoras que estão, por exemplo, recebendo esses fundos provenientes de alguma atividade ilícita. A partir desse momento, é possível, então, conectar esse ativo a um usuário daquela plataforma. Então, todo o mecanismo de KYC, de conhecer seu cliente, por exemplo, que as corretoras, principalmente agora também com mais definições do aspecto regulatório aqui no Brasil, exigem, elas basicamente conseguem colaborar e fornecer essas informações. Então, todo esse processo de rastreio, identificação, conseguir vincular uma transação a um ator ilícito e basicamente também executar esse rastreio e esse follow the money para poder chegar nessas corretoras é o que proporciona resultados. Tanto em aspectos de congelamento de fundos, do próprio processo de confisco, né, por autoridades, mas também da identificação dos criminosos. Então, esse é o processo base ali de como uma investigação funciona. Mas você ter essa visibilidade é fundamental para, de fato, conseguir avançar nesse contexto investigativo. Até com tudo isso que você me diz, passa ali uma sensação de que, então, toda essa evolução que a gente teve ali desde 2014, que nem você falou, traz ali uma sensação de segurança mesmo para interagir ali nesse ambiente cripto, né? Porque é aquela coisa, não existe mais esse estigma de que, eu posso cometer um crime, eu posso fazer o que eu quiser e depois eu vou colocar a criptomoeda e vou sumir com isso e ninguém nunca vai me pegar. Isso não existe mais hoje em dia. Não existe mais. Na realidade, nunca existiu. O ponto é que sempre foi um mito gerado pelo desconhecimento, que é natural, é uma tecnologia nova. Sim. Naturalmente ainda não existia uma adoção institucional muito, muito relevante, muito significativa, mas a quantidade de casos que você identifica, por exemplo, que foram solucionados por autoridades mundo afora, é enorme. Então, a Chainalysis, por exemplo, desde a sua fundação, ela teve a oportunidade de ajudar a Força de Segurança no congelamento de mais de 10 bilhões de dólares. Esse valor, inclusive, atualizado, acho que passa dos 11. Então, a gente está falando aí, basicamente, de um valor muito significativo. O próprio governo americano é um dos principais holders, né, de Bitcoin no mundo. Basicamente, por ter, de fato, esse produto de confiscos e de ações policiais, mostrando que nunca houve essa ausência de investigação. Mas um ponto muito importante é que eu acho que, de fato, isso vem evoluindo muito significativamente. Até porque quando a gente avalia o desenvolvimento da indústria, até tocando no ponto inicial também, do Brasil ser o 5º país em adoção de cripto no mundo inteiro, é fundamental que se exista uma confiança na tecnologia e uma confiança na indústria para que seja possível, basicamente, ela amadurecer. Porque ela só amadurece a partir do momento que você tem, por exemplo, uma adoção institucional. E a adoção institucional, ela passa por uma confiança naquele mercado. Então, tudo isso está muito relacionado. E a confiança, ela vem
com desenvolvimentos ali de práticas de mercado muito bem estabelecidas, mas também ali com apoio de órgãos reguladores, mas também das próprias forças de segurança conduzindo investigações. Isso não quer dizer que não existem, claro, pontos a melhorar. Naturalmente, ali em termos de colaboração internacional, que ainda é uma grande dificuldade. Então, basicamente, você tem, por exemplo, plataformas que operam fora do país. Como funciona o aspecto de colaboração? Como as agências de segurança elas se comunicam entre si? Então, existem ainda espaços para melhoria de colaborações ali, inclusive muitas delas ali sendo fomentadas pelo próprio GAFI, que seria, no caso, o grupo, né, de toda atividade financeira que toca muito ali no aspecto de ativos virtuais. Então, tudo isso acaba passando por um processo evolutivo, mas a tendência é que a situação e as coisas, elas sigam melhorando. Essa é a minha visão. Certo, e aí justamente passando por esse ponto de Brasil, né, a gente já vai falar um pouco mais sobre toda essa questão de adoção, né, tem crescido bastante, né, porque a gente acompanha os relatórios da Chainalysis e o número tá diminuindo cada vez mais, né, agora o Brasil tá em quinto, né, quem sabe futuramente ali a gente esteja mais avançado ainda. Mas, pensando aqui no lado do Brasil, e você que acompanha muito dessas investigações, tem algum caso que você possa trazer para a gente que vocês colaboraram ali com órgãos do governo e tudo mais, que teve ali uma resolução legal, assim, falando de crimes com criptomoedas? Existem algumas operações ali que a gente pode comentar a respeito. Boa parte delas ainda está em processo Uhum. em finalização do processo criminal, então a gente não pode estar falando a respeito. Algumas investigações, inclusive, bem relevantes para a indústria, mas tem duas operações que eu acho bem legais. Tem uma que foi executada pela Polícia Civil de Santa Catarina, chamada Operação BitTrack, onde foi possível, basicamente, ali, conduzir essa investigação e analisar, de fato, todo o destino de ativos ali de um grupo relacionado ali a fraudes financeiras. Então isso foi algo bem interessante. A gente também teve a oportunidade de colaborar com Ministérios Públicos, o Ministério Público do Rio de Janeiro também, em algumas operações que foram realizadas e algumas outras forças de segurança também, tanto na escala federal quanto na escala local. Agora, alguns casos que eu acho que a gente já pode falar a respeito, saindo um pouco do Brasil, mas ainda entrando na América Latina, teve uma operação na Argentina que foi bem interessante, relacionada a uma pirâmide financeira chamada Rainbow X. Então, basicamente, essa pirâmide financeira, ela estava ali afetando uma cidade chamada São Pedro, que é uma cidade que não é tão grande, mas basicamente uma parcela bem significativa da população estava investindo. Chegou ao ponto dessa pirâmide ela colapsar em determinado dia. Houve uma colaboração ali muito rápida entre algumas corretoras, alguns exchanges ali que operavam naquele país e também do Ministério Público de Buenos Aires. A gente tem um relacionamento muito forte com ambas as entidades e a partir disso a gente conseguiu se envolver, fazer uma investigação ali em tempo real, identificar exatamente o destino dos fundos que já estavam em processo ali de iniciar um mecanismo de lavagem de dinheiro e também com a colaboração da própria Tether, que é o emissor do STT, foi possível ali congelar quase 4 milhões de dólares E em aí, STT. até uma outra curiosidade, como é que funciona esse processo ali de tentativa de lavagem de dinheiro quando a gente está falando em blockchain? Perfeito. Então, é uma pergunta muito boa, porque existem alguns mecanismos, existem várias técnicas de ofuscação que são utilizadas, e naturalmente isso não significa que os elementos que são utilizados, eles são elementos ali criados com esse propósito. Mas um, por exemplo, que é muito famoso e foi muito utilizado há alguns anos, era o próprio Mixer. Então, para quem não está familiarizado, o que é um Mixer? Mixer é basicamente um mecanismo, uma organização ou protocolo que recebe ativos de diferentes fontes, faz uma mesclagem desses ativos, mistura esses fundos e devolve ali para os remetentes iniciais em outros endereços controlados por eles. E isso gerava, sem dúvida, alguma dificuldade em termos de investigação. O Mix ele é criado com o propósito de aumentar o anonimato, o que é natural. Na Kraken, por exemplo, quando eu trabalhava lá, funcionários tinham a possibilidade de receber salário em cripto. E muitos deles não queriam, por exemplo, que o departamento financeiro da empresa soubesse quanto eles tinham ali na carteira fria, por exemplo, que eles mantinham ali as economias. Então eles acabavam utilizando ali o Mixer nesse propósito. Com esse propósito. Mas, naturalmente, como eu disse anteriormente, acaba sendo utilizado também para atividade ilícita. Então, essa é uma das técnicas que acabam sendo utilizadas. Hoje em dia também, com o desenvolvimento do DeFi e a evolução de algumas outras redes ali, né, o Ethereum e Layer 2 também, como Polygon e outras, você acaba tendo, por exemplo, alguns mecanismos de protocolos ali de contratos inteligentes que operam de maneira similar.
exchanges descentralizadas muitas vezes podem ser utilizadas com esse propósito de lavagem de dinheiro. Próprias pontes, que são mecanismos que permitem a mudança de uma rede para outra, também acabam sendo muito utilizados. Inclusive, esses 2 pontos foram muito utilizados pelo Grupo Lazarus ali no mecanismo de lavagem de dinheiro no golpe da Bybit, que é o maior golpe da história que aconteceu no começo desse ano, né? Ali 1,5 bilhão de dólares ali que foram roubados. Então, atualmente, você tem esses 2 mecanismos sendo muito utilizados. Agora, o ponto mais interessante entre os 3 é que não importa se eles estão sendo utilizados, o rastreio ele ainda é possível. Por conta da transparência da blockchain, a própria visibilidade, e desde que exista, se tenha um conhecimento sobre como esses protocolos funcionam, é possível estabelecer de fato esse rastreio de maneira manual ou de maneira automática, que é até mesmo algo que a própria tecnologia de análise fornece. Então, os investigadores que têm acesso à solução, eles podem sim conduzir investigações ou rastrear fundos através de mixers ou através de exchanges centralizadas ou até mesmo das bridges, das pontes. Então, isso acaba acelerando o processo investigativo, porque no final das contas, a partir do momento que você não consegue conduzir uma investigação em tempo real, devido à celeridade da indústria e à velocidade de transação, você acaba tendo esse problema, essa dificuldade em conseguir congelar ativos, né? Mas a lavagem de dinheiro ela funciona dessa forma, mas existem também algumas estruturas que são basicamente chamadas de lavadores de dinheiro profissionais, muitas vezes operando no Sudeste Asiático e oferecendo esse tipo de serviço também. Então é basicamente uma industrialização. Um lavagem de dinheiro as a service? Exato, é uma lavagem de dinheiro as a service. Existem algumas plataformas que fornecem esse tipo de serviço. E aí, de fato, gera uma complexidade grande devido a toda essa ausência regulatória ali numa escala global, né? Então é complicado, mas é basicamente isso, um lavagem de dinheiro as a service. Não, realmente, vocês vão ter trabalho aí, né? Porque cada vez mais eles estão evoluindo. Eu achei super criativo. Sim. Lavagem de dinheiro as a service. Mas o importante é deixar claro aqui também que a gente está falando e tocando nesses pontos mais técnicos, mas a gente não quer ensinar ninguém a lavar dinheiro com criptomoedas. Inclusive, ressaltando o que você falou, independente ali dos mecanismos utilizados, vocês também vão sempre ter uma forma de rastrear isso e até se precisar desenvolver ali uma nova tecnologia, vamos fazer isso, porque no final das contas é uma coisa que precisa ser combatida, né? Sem dúvida, e até para desencorajar, caso alguém tenha pensado nisso, a principal plataforma que oferecia o serviço de lavagem de dinheiro as a service, que era a HuanPay, que é uma plataforma chinesa, ela já sofreu inclusive uma série de problemas ali regulatórios e também impactos de ações ali governamentais. Então, ninguém consegue, de fato, conduzir esse tipo de atividade ali por muito tempo em uma larga escala. Eventualmente, ali, você vai acabar tendo dificuldade. E aí, agora, juntando um pouco do que a gente já falou até agora, você mencionou muito esse avanço regulatório. No Brasil, a gente está tendo ali um avanço super significativo, nos Estados Unidos também está começando a ser olhado melhor, né? E aí, como é que esse avanço regulatório, porque acho que é esse o ponto. Cripto, blockchain é uma tecnologia, uma classe de ativos muito nova, né? Ali o white paper do Bitcoin completou 16 anos agora recentemente. Então, a gente brinca em vários podcasts, a gente fala que é um adolescente. Sim. Então, assim, é natural que a regulação, ela venha ali um pouco depois. E aí, a gente está vivendo esse momento que a gente está tendo avanço regulatório, a gente está tendo ali uma institucionalização, né? Cada vez mais instituições investindo e entrando ali nessa tecnologia. E aí eu quero saber de você como que você enxerga esse avanço regulatório, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países que vocês acompanham, para justamente melhorar essa questão do combate ao cybercrime e incentivar a adoção, que a gente já acabou de falar aqui do Brasil em 5º lugar, né? Então, como que a regulação atua nesses 2 pontos? Não, é um ponto muito importante. Falando de Brasil especificamente, enfim, 5º lugar em adoção global, mas acho que é importante a gente falar também sobre não apenas como o Brasil se posiciona atualmente, mas o próprio crescimento que ele vem desenvolvendo. De acordo com o próprio relatório da Chainalysis, a Lei de Adoção Geográfica, quando a gente avalia crescimento ano após ano, o Brasil cresceu mais de 100%, ali aproximadamente 109%, que é um crescimento gigantesco. O Brasil ali, ele recebe mais de 300 bilhões de dólares ali de 2024 para 2025. O que também é um valor muito significativo e é o país mais relevante da região. Aqui no Brasil, sem dúvida, o desenvolvimento regulatório ele impactou diretamente nesse aumento de adoção.
Porque, basicamente, apesar da gente ter tido as diretrizes regulatórias ali sendo divulgadas recentemente, você já tem um processo de autorregulação da própria indústria aqui no Brasil, que eu acho muito positivo, diferente de outras regiões. Além disso, você tem também, por exemplo, um Banco Central, um órgão regulador que conversa com a indústria, o que para mim também é um ponto muito positivo. Você tem, por exemplo, em outras jurisdições, o regulador basicamente determinando regras sem de fato estar trocando ou entendendo com as principais plataformas ali da indústria, o que não apresenta resultados ali em longo prazo. Então, o desenvolvimento regulatório ele é fundamental nesse sentido porque ele traz essa confiança institucional. E a gente consegue enxergar, por exemplo, plataformas ali gigantes no sistema financeiro tradicional, se envolvendo e tendo essa confiança de conseguir, por exemplo, oferecer serviços de custódia, compra e venda de criptoativos, diferentes projetos de investimento, ETFs. Então, essa confiança ela passa por um processo de adoção institucional. E a gente vê, por exemplo, nos próprios nos Estados Unidos também, algo muito parecido. O próprio Genius Act, aí, que é uma medida recente, ela estimulou muitas instituições financeiras a se envolver também. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns bancos americanos há 2 ou 3 anos, eles mantinham uma certa distância. Eles estudavam a tecnologia, entendiam como funcionava, o que é que poderia ser feito, mas sem um avanço regulatório, sem uma clareza regulatória, eles não iam estabelecer nenhum tipo de projeto. Então, isso mudou. A partir do momento que você tem esse avanço regulatório e mais clareza nesse sentido, você começa, sim, a trazer essas instituições para dentro da indústria. Então, é algo muito positivo no próprio desenvolvimento ali de adoção. Mas, apesar disso, eu acho que é importante também a gente levar em consideração que, na América Latina especificamente, você tem algumas utilizações de criptoativos que estão muito atreladas à utilização no mundo real. Então, a gente tem, por exemplo, países como a Argentina e Venezuela, que estão no top 5 aqui da região em termos de adoção, que possuem inflação muito elevada. Então, se você tem, por exemplo, inflação muito elevada e você tem uma restrição de acesso a dólar, o que é que você pode fazer, por exemplo, para fugir um pouco da inflação? Então, você pode adquirir stablecoin. Você pode, por exemplo, então começar a utilizar ali os teus pesos, os teus recursos para adquirir stablecoin e tentar ali sustentar um pouco ali do valor dos investimentos, do teu salário, enfim. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, como México e Colômbia, são países que possuem uma força muito grande na questão de remessas. Você tem, por exemplo, ali o México, um canal de transações de stablecoin relacionadas aos Estados Unidos, basicamente cidadãos mexicanos que moram nos Estados Unidos e querem enviar, por exemplo, fundos ali para suas famílias. E existem até economias na América Central que elas têm uma parcela significativa da sua países na América Central que tem uma parcela significativa da sua economia dependente das remessas. Então a gente enxerga, por exemplo, questões muito atreladas a essas utilizações do mundo real. E aqui no Brasil existe até algo que foi publicado pelo próprio Galípolo, na presidência do Banco Central, indicando ali que, basicamente, de acordo com os estudos que eles realizaram, mais de 90% das transações no Brasil em criptoativos estão relacionadas a stablecoin, o que está muito alinhado também com os próprios estudos da Chainalysis. E aí, quando a gente avalia isso, a gente vê também ali um processo muito atrelado a pagamentos. Então, você tem, por exemplo, pagamento de fornecedores, todo o aspecto ali cambial, inclusive isso despertou um interesse também muito grande do Banco Central em regular essa atividade de maneira específica. Mas todo o aspecto de adoção, ele passa sim por uma questão de adoção institucional e de segurança regulatória, de confiança, mas também passa pela necessidade daquelas regiões. A América Latina atualmente ela é a segunda região ali que mais cresce em termos de adoção, cerca de 63% ao ano, de acordo com os dados da Chainalysis. Ela fica apenas atrás da APAC, da Ásia, que cresce ali 68%, 69%. E quando você avalia, por exemplo, as utilizações na Ásia também, elas são diferentes. Você tem a Índia, por exemplo, onde muitas pessoas usam lucros de criptoativos ali no day trade ou algo parecido como uma segunda fonte de renda. Mas aí você tem economias ali um pouco mais sólidas, como a própria Coreia do Sul, o próprio Japão, que acaba se fortalecendo muito no aspecto institucional, de custódia, que está um pouco atrelado ao que acontece aqui no Brasil. Então, cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade, mas o que eu acho mais interessante aqui na nossa região é essa facilidade de você conseguir encontrar casos de uso muito significativos para aquela aplicabilidade ali do dia a dia da população. Gostei. Volta ao mundo em cripto em 5 minutos. Mas aí, é ótimo que você fez esse overview ali dos casos de uso e do avanço da adoção de cripto tanto no Brasil quanto em vários países, né? Inclusive, ótimo ponto, né? Aqui no Brasil mesmo, o USDT, que é ali a stablecoin da Tether, é mais usado do que o Bitcoin. Então,
Vamos falar sobre isso, porque a gente já falou bastante sobre stablecoins aqui no podcast. A gente fez um evento falando sobre o especial dólar digital. Inclusive, os painéis estão disponíveis no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir. Legal. Mas, e aí, puxando esse ponto, acho que o grande ponto quando a gente fala sobre stablecoin, tirando todos esses casos de uso da vida real, é esse incentivo à adoção de cripto. Né? Porque tem muita gente que não tem afinidade, não tem perfil de risco para investir numa criptomoeda como um Bitcoin ou qualquer coisa assim, e vê na stablecoin ali uma coisa mais atrativa. E aí a gente estava falando muito sobre cibersegurança e adoção. E aí a gente já falou do ponto de regulação e de como isso incentiva tudo isso. Mas agora um segundo ponto, que é esse ponto da adoção. Você acha que a adoção da tecnologia blockchain também pode ajudar a essa própria tecnologia sair dessas sombras ali, daquele estigma de que é só utilizado para cometer crimes e até desincentivar, né? Porque agora se tem tanta gente usando, se tem empresas usando, talvez não seja mais um ambiente tão propício para isso. Como que você enxerga? Não, eu enxergo uma relação direta entre os dois. Então, esse estigma, ele desaparece a partir do momento que você tem, por exemplo, um maior conhecimento. E o conhecimento, ele passa por um crescimento ali da adoção. Então, naturalmente, a partir do momento que você tem, por exemplo, a sua instituição financeira, aquela que você confia, que você recebe o seu salário há anos, te oferecendo, por exemplo, criptoativos, isso já te faz enxergar, por exemplo, de uma maneira diferente. Então eu não preciso mais, por exemplo, criar uma conta numa plataforma que eu não conheço, que eu passo pelo aeroporto e vejo anúncios, ou vejo, por exemplo, em comercial ou no YouTube. Eu não preciso fazer isso. Eu posso basicamente ali, na minha instituição financeira, comprar criptoativos. Então isso, de fato, traz essa informação à disposição ali da sociedade, né, de maneira muito mais simples. E para que isso aconteça, claro, é necessário que haja essa clareza regulatória. E o mais importante, eu acho também, que a gente reforçar essa questão do estigma é que, de acordo também com os dados da Chainalysis em relação à atividade ilícita, no ano de 2024, que de fato o relatório ali ele fala na atividade ilícita em 2024, apenas 0,14% de toda atividade detectada pela Chainalysis ela está atrelada à atividade ilícita. Então, 0,14%, isso é praticamente nada. E eu ouso dizer, algumas pessoas discordam, mas eu ouso dizer que se a gente faz um paralelo e se a gente tem a oportunidade de visualizar a atividade ilícita no sistema financeiro tradicional, eu acho que vai ser superior a 0,14%. Então, por essa razão, passa-se ainda muito por essa questão do mito, que é aquilo que você falou, né, em relação a desmistificar todas essas informações aí que você acaba, claro, depois de anos ali de desconhecimento, ou basicamente ali de não ter visibilidade em relação à tecnologia e como funciona, você acaba de fato não conseguindo vincular, né? Ou seja, como agora eu consigo comprar esse ativo no meu banco? Ou como eu consigo, por exemplo, criar uma conta numa corretora, que é uma corretora que, não sei, que eu tenho confiança, e basicamente eu posso ali desfrutar desses ativos sem me preocupar com, por exemplo, tá caindo em um golpe ou tá executando algum investimento ali, por exemplo, que eu não vou conseguir recuperar meu dinheiro no futuro. Então isso é algo que eu acho fundamental e passa muito pela questão regulatória. Naturalmente, como a gente está falando de uma indústria trilionária, 0,14% ainda reflete um valor muito significativo. A gente está falando ali de entre 40 e 50 bilhões de dólares. Mas, novamente, é 0,14%. Então, a vasta maioria dessas transações elas estão atreladas à atividade lícita, a investimento, casos de uso real, e basicamente ali atividades que podem ser feitas ali no dia a dia. Utilizações de cartão de crédito, que é algo muito utilizado também atualmente. Você tem plataformas ali que permitem que você execute compras e o saldo em cripto da tua conta acaba sendo descontado. Então tem tanta utilização, sabe, ali para facilitar de fato a vida das pessoas. Então eu acho que é importante que as pessoas enxerguem o ativo virtual como um novo ativo de investimento. Simplesmente isso. Sim, não, com certeza. E até quando a gente fala de adoção aqui, fazendo uma analogia de usuária leiga, eu acho que é aquela coisa que nem quando você vai sair na rua, sabe, à noite, você vai na rua deserta, você vai sentir mais medo de ser assaltado do que se você tá numa rua que tem todo mundo andando ali e tudo mais. Perfeito. Então, acho que também é um pouco sobre isso quando a gente fala de adoção de cripto, né? Mas aí, falando sobre esses valores que são movimentados e que é uma parcela pequena, como você mencionou, de tudo que é feito em cripto,
Mas, como é que funciona nesse momento, para de fazer investigação e tudo mais? Existe ali ainda uma chance disso ser recuperado? Do ponto de vista regulatório, por exemplo, a pessoa que for usar cripto agora, ela pode ter a confiança de que se os fundos dela passarem ali por um risco, como foi o que aconteceu, por exemplo, agora recentemente com a Bybit, e já tem outros casos, que ela vai ter a possibilidade de recuperar esse fundo? Sim, é um ponto muito importante. Isso também passa pela questão regulatória. Até um exemplo que eu gosto de mencionar é em relação ao próprio caso da FTX, que eu acho que foi um caso Sim. muito famoso, né, dos últimos anos, onde vários usuários ali eles perderam o investimento. Eles perderam absolutamente acesso a todo o dinheiro que eles tinham investido. Mas o mais interessante é que alguns países, como o Japão, por exemplo, que já tinha um arcabouço regulatório ali muito bem definido, os clientes japoneses não perderam seu dinheiro. Eles basicamente tiveram ali acesso, conseguiram recuperar, quase como o FGC, que a Uhum. gente tem no sistema financeiro tradicional, e basicamente tiveram acesso ali aos seus investimentos, através dessa confiança regulatória. Então, sem dúvida, vai chegar nesse ponto. Eu não consigo te afirmar agora se a gente já está nesse ponto, Uhum. porque naturalmente o arcabouço regulatório, as diretrizes regulatórias elas vão passar por um processo de adoção. Ainda existem sim muitas conversas e discussões, inclusive consultas públicas focadas no aspecto prudencial ali do Banco Central, né? Então entender exatamente ali todas as questões de confiança atreladas ali à própria custódia dos ativos e uma série de outras questões. Mas apesar disso, o caminho é esse, é que de fato todos os investidores tenham a confiança de investir em plataformas ali licenciadas, que possuam registro e que naturalmente também tenham essa validação de que, caso haja alguma coisa, elas tenham a possibilidade ali de devolver os fundos para os investidores. No próprio caso da Bybit, por exemplo, depois desse ataque, os investidores eles não foram afetados. Uhum. Eles basicamente ali obtiveram acesso aos próprios ativos ali como resultado desse caso, desse ataque. Então, em outra época, talvez, a própria plataforma ali poderia colapsar, desaparecer, e todas as vítimas ali não teriam mais acesso a seus fundos, mas isso não aconteceu. Devido a esse grau de segurança bastante desenvolvido em diversas plataformas aí, mundo afora, muito resultado da questão regulatória. Então, eu acho que o caminho, se não tivermos chegado ainda, ele está direcionado para isso com certeza. E eu vou aproveitar que você está aqui e que a gente está falando sobre crimes com criptomoedas e segurança e tudo mais, e eu vou falar ali de um ponto que eu considero que é um grande vilão ali, que é engenharia social. Então, eu sei que vocês têm vários estudos sobre isso e tudo mais, mas assim, e aí você vai saber melhor do que eu, mas para mim, parece que, assim, atualmente a gente tá numa grande epidemia ali, que o problema não é nem mais o hacker que vai invadir a sua conta contra a sua vontade, mas sim você que vai abrir a porta para ele porque você foi enganado ali com um site que parecia muito verdadeiro, ou com uma mensagem ali muito alarmista, clique aqui que você vai perder, senão você vai perder todo o seu dinheiro, enfim. E cada vez mais isso tá realmente assim evoluindo. Eu mesma caí num phishing esses dias ali do ingresso de cinema, entendeu? Sério. E o site, assim, igualzinho o site de onde você compra os ingressos mesmo. Então, assim, não tem mais aquela coisa, assim, né? Nossa, tem que ficar esperto e tudo mais. Cada vez mais tá, assim, idêntico. Então, me conta um pouco mais como que tá, de fato, o cenário. Eu sei que vocês têm vários estudos sobre isso. E também como que você enxerga toda essa questão, porque é realmente um problema. Com certeza. E sobre o cinema, eu espero que o filme tenha sido bom, pelo menos. Não, eu não consegui ir no cinema, né? Porque era um golpe, mas depois eu consegui cancelar lá no cartão de crédito. Ah, ótimo, então perfeito. Mas, não, sem dúvida. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava na Kraken, a gente ainda tinha muitos casos relacionados à invasão à conta. Então, basicamente, a própria plataforma ela precisava estudar, analisar o que estava acontecendo e desenvolver mecanismos ali de segurança para impedir. Então, pode ser uma verificação de 2 passos, pode ser, por exemplo, um reconhecimento de dispositivo, de IP que é utilizado, ou algum tipo de verificação por e-mail, ou por algum outro contato, algum outro meio, ou até análise comportamental. Então, existe uma série de questões que você consegue executar para detectar algum tipo de acesso não autorizado, que é algo que, basicamente, toda instituição, sistema financeiro internacional ou corretora, atualmente possui.
mecanismos muito claros de detecção. Em relação à engenharia social, eu concordo com você 100%. Hoje em dia, é o próprio usuário que abre a porta ali para o criminoso. Você tem diferentes tipos de golpes que estão associados, por exemplo, onde a vítima ela permite que um acesso remoto do próprio golpista, onde o golpista executa todas as ações da conta através de um outro dispositivo que está provavelmente localizado fora do Brasil. Então isso é algo que é muito, muito, muito complicado e passa por uma questão educacional, passa por uma questão ali de entender exatamente o que é um bom investimento do que não é. E isso não está atrelado a cripto, isso está atrelado basicamente a qualquer coisa. Então uma pessoa, por exemplo, que recebe uma chamada do seu operador de telefone ou da tua conta bancária, do teu banco, indicando que houve algum problema, uma invasão, uma solicitação ali de troca de senha, aquela pessoa ela pode cair nesse golpe simplesmente pela questão de engenharia social. Dar acesso a dados pessoais, verificação de informações, baixar um aplicativo no celular que ali permite uma contaminação e essa contaminação ela resulta ali no acesso a todas as informações. Então tudo isso ali é algo que precisa ser muito bem cuidado. O que eu acho que é importante focar nesse ponto é que, por exemplo, quando a gente foca em cripto, é executar um mecanismo, por exemplo, de detecção preventiva de endereços vinculados a fraudes. Inclusive, o que a Chainalysis fez recentemente foi identificar isso. Antes, a Chainalysis ela operava simplesmente ali com aspectos de compliance, monitoramento de transação e investigação. Esse era o foco. Uma análise muito mais reativa. Só que, a partir do momento que a gente começa a detectar que só em golpes você teve em 2024 mais de 12 bilhões de dólares atrelados, de pirâmides financeiras, pig butchering, que é um problema muito, muito sério atualmente no mundo. E você tem, por exemplo, uma quantidade muito significativa de ataques cibernéticos também a plataformas, mais de 2 bilhões ali de fundos roubados associados a isso, nós enxergamos a necessidade de focar no aspecto preventivo. Então foi a partir disso que surgiu, então, por exemplo, o Altéria, que é uma solução que a Chainalysis fornece para organizações do setor privado que podem, na realidade, detectar, por exemplo, endereços fraudulentos através de inteligência artificial, de um mecanismo de detecção antes mesmo, por exemplo, que existam vítimas associadas a esses endereços. A mesma questão também em relação à segurança corporativa, né? Então eu acho que é fundamental que exista, sim, essa preocupação no aspecto preventivo. Cada usuário entenda exatamente, por exemplo, quais são os canais de contato com as suas instituições, entenda exatamente ali o que pode ser um golpe. As plataformas, inclusive, da indústria, elas precisam também fornecer, eu acho, um material dedicado a informar o usuário a respeito dos riscos que eles estão visualizando ali. Eu acho que é importante também que haja algum tipo de disponibilização ali de informações públicas do próprio órgão regulador, uma vez que você tenha, por exemplo, as entidades registradas, para que aquela vítima, por exemplo, ela possa executar uma consulta simples e tentar validar, opa, essa plataforma aqui que está entrando em contato comigo informando um investimento de 10% ao mês, será que ela está registrada no Bacen? Será que eu tenho algum local onde eu consiga validar essa informação? Alguma consulta que eu possa executar? Então, ter esse tipo de acesso também é importante. Agora, passa pela mão do usuário também. Conseguir entender quais são ali as possibilidades. E aí eu acho que é algo bem, bem complicado. Porque passa, de fato, por uma questão de um aspecto educacional que precisa ser implementado. Mas, de qualquer maneira, assim, eu enxergo que é um problema real, a engenharia social, são números muito significativos, mas a partir do momento que você tem uma colaboração da indústria, esse aumento de adoção e também esses casos surgindo e vindo à tona, as pessoas começam a se educar também e começam a entender exatamente quais os riscos que estão atrelados ali a qualquer operação que elas estejam executando. Ótimo. Então, a gente falou muito sobre phishing, engenharia social, você citou outros tipos ali, né, pig butchering e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre quais são os principais ali, como que eles funcionam. Perfeito. Então, golpes especificamente. Começando pelo pig butchering, que eu acho que é muito relevante. O pig butchering nada mais é do que um golpe de romance. Então, e é importante... E acontece muito, né? Muito. A gente acha que não, mas acontece muito. Não, acontece muito. Aplicativo de relacionamento, mensagens que você não espera receber. Então, basicamente, assim, é algo que é impressionante. Você recebe uma mensagem no seu celular, é uma imagem, sabe, de uma mulher bonita, um homem bonito, onde basicamente você pensa, pô, vou conversar. A pessoa tá puxando assunto comigo, eu tô aqui sozinho, sabe? São Paulo, frio, sabe? Eu vou conversar. E aí, no final das contas, o que acaba acontecendo? Você estabelece uma relação de confiança. Você acha que tá tendo um namoro ali. Exato. E aí você começa a pensar, pô, e é aquele golpista vai te pedir, por exemplo, minha avó tá doente, eu preciso, sabe, de ajuda.
você vai e ajuda. Ou é basicamente aquele golpista que estabeleceu uma relação de confiança com você, vai te oferecer um investimento que ele investiu ou que ela investiu, que deu muito certo, e você, pela relação que você estabeleceu, você acaba também investindo. E eu acho que é tão importante falar isso e deixar isso muito claro, porque existe uma verdadeira estrutura por trás desses golpes. Existe uma industrialização do crime, como a gente chama. Então, teve até um caso bem interessante que o pessoal que está assistindo a gente, eles podem pesquisar sobre 2 brasileiros, por exemplo, que foram resgatados ali de um compound, basicamente de uma estrutura de tráfico humano no Sudeste Asiático, ali entre Mianmar e Tailândia. Então, assim, quando você começa a enxergar aquela história, você vê que eram pessoas viajando, que estavam buscando emprego para poder manter aquele estilo de vida. Surgiu uma oportunidade. Quando eles perceberam, depois de, sabe, poucas horas ali de terem sido pegos para serem levados ali para a cidade do local de trabalho, eles perceberam que tinham sido sequestrados e permaneceram ali, por exemplo, sendo forçados a cometer golpes ali por muito tempo. Então isso é algo que acontece, sabe? Então você tem uma verdadeira industrialização do crime fomentando esse golpe, que é resultado exatamente de uma ausência de fronteiras. Então a blockchain, ela tem a transparência, mas ela tem também alguns aspectos que torna essa tecnologia atrativa para criminosos também, né? Então, por exemplo, a ausência de fronteiras para mim é o principal, porque você tem uma expansão da atividade ilícita em algumas regiões do mundo que fazem com que essas organizações que antigamente ali operavam localmente, elas possam ali operar globalmente, basicamente utilizando a tecnologia e tendo essa velocidade de transação ali, causando também um impacto, porque uma vez que a transação é realizada, ela é irreversível. Então, o emissor, o remetente, a pessoa que envia não pode fazer nada a respeito. Então, o próprio Pig Butchering é um grande problema, existe um crescimento bastante significativo, é uma das principais preocupações de forças de segurança o mundo afora, mas além disso a gente tem o famoso pirâmide financeira, né? O famoso golpe ali de investimento, que também é um problema bem sério. Aqui no Brasil existem vários casos ali muito famosos. A pessoa acha que está investindo, fazendo um investimento sério. Exato, a pessoa acha que está fazendo investimento sério, até porque o grau de sofisticação é absurdo. Você faz um depósito, sei lá, de 20 mil reais e no site falso vai estar lá na tua conta 20 mil reais. E aquele valor ali em cripto se atualizando e você tendo rendimento. E muitas vezes os pagamentos são executados ali nos primeiros meses para poder, de fato, estimular essa pessoa a não só investir mais, mas também trazer mais outras pessoas ali para fazer parte do golpe. Então, é uma estrutura que ela trabalha, sabe, de maneira muito prolífica em todas as partes do mundo. Então, inclusive o principal golpe atualmente ali na indústria cripto, o golpe de pirâmide financeira. Mas quando você pega só esses dois, você tem basicamente ali mais de 60% do total de golpes. E ainda existem outros também, como o próprio address poisoning, que seria um aspecto de contaminação em relação ao endereço, e outros ataques ali relacionados a golpe de phishing, invasão à conta, que também geram resultados negativos. Mas esses dois são os principais golpes que afetam ali a população, em relação a golpes de criptomoedas também, naturalmente. Certo. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo. Acho que foi um papo muito construtivo, né? Assim, espero que todo mundo que esteja assistindo também tenha gostado. Achei que todas as informações que a gente trouxe aqui são extremamente úteis, não só para quem quer interagir com criptomoedas, mas até interagir na internet no geral, né? É muito importante que a gente tenha ali essa preocupação com segurança. E aí a gente está chegando na nossa última pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E aí, depois de tudo que a gente falou, só quero um resuminho aqui de como que você enxerga esse ambiente de cripto. É um ambiente, de fato, tudo que a gente escuta, propício ali para cybercrime, ou, na verdade, é só usado como uma ferramenta mesmo? Não, é usado como uma ferramenta. E, inclusive, a própria transparência da blockchain mostra pra gente que a atividade ilícita é muito, muito reduzida comparada à atividade legítima. E, além disso, existe um fator que me faz crer que o crime ele vai chegar a algum momento parar de utilizar criptomoedas, que é basicamente a possibilidade de rastrear. Você tem a possibilidade de enxergar essas transações e entender exatamente o que é que está acontecendo com os ativos, né? Então, isso é algo que, para mim, não existe nenhuma outra tecnologia que permita esse grau de visibilidade ali em relação a transações financeiras. Então, baseado nisso, para mim é muito claro que sim, é um mito de que criptomoedas são utilizadas apenas para atividade ilícita, e na realidade eu acho que isso vai se tornar algo muito mais conhecido por todos. As pessoas, a partir do momento que você tem esse crescimento institucional, aumento de adoção, eu espero também ver o Brasil ali no topo, no top 3, talvez no ano que vem, de adoção, e eu acho que, sem dúvida, a gente vai estar enxergando
uma redução em atividade ilícita, porque os criminosos eles vão entender que não é um caminho muito bom para eles. Tomara, eu também tô torcendo por isso, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Foi muito, muito, muito bom, Caio. Também não posso deixar de pedir para quem está assistindo acompanhar as nossas matérias no site da Exame, inclusive o Caio é nosso colunista. E seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e, lógico, curtir o vídeo. Caio, quem quiser encontrar você ou Chainalysis, acessar os relatórios, como é que faz? Maravilha. Então, a Chainalysis ela possui um site que possui inclusive uma academia, então Chainalysis Academy, onde você consegue ter acesso a diversos cursos, vídeos curtos e ter mais acesso a informações ali relacionadas à empresa. E inclusive os nossos relatórios também estão disponíveis lá. A Chainalysis tem um blog que fala muito ali sobre diversas informações atualizadas ali a respeito do que acontece na indústria, mas a gente tem pelo menos 2 relatórios ao ano, que é o relatório de atividade ilícita, o relatório de adoção no mundo e também algumas atualizações ali que a gente sempre emite. Então, muita informação, muito conteúdo legal para qualquer pessoa que queira se informar a respeito da própria tecnologia, de como funciona a blockchain e também, claro, de tendências de atividade ilícita de adoção institucional ou de varejo no mundo da indústria cripto, né? Então, mas enfim, Mari, queria te agradecer pelo convite, maravilhoso aqui a participação. E muito obrigada, eu que agradeço. Espero que você venha mais vezes do Recife. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui.